Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Flávio e vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando no vídeo anterior. Pesquisa operacional ideia, análise envoltória dos dados. Quando nós utilizamos cada um, quais são as principais vantagens e desvantagens desses métodos? Existe uma diferença entre pesquisa operacional e ideia. Falar que esses itens são iguais é a mesma coisa que falar que um carro elétrico, exemplo do carro da Tesla, é igual a um carro de carrinho de controle remoto, justamente porque eles são elétricos, usam bateria. Realmente, os dois são carros que usam eletricidade. Existem as diferenças que deixam eles em categorias totalmente diferentes. Um item é um carro, é realmente um carro. Outro é um carrinho de controle remoto, é um brinquedo. Então vamos lá, vamos entender quais são as diferenças que existem nesses métodos. Pesquisa operacional. Eu estou falando de modelagem matemática e otimização. Eu garanto que nós estamos no ponto ótimo. O que é o ponto ótimo? É o ponto que você ou maximiza ou minimiza o que você quer. Se você quer lucro você quer maximizar. Então, naquele problema, eu te garanto que você encontrou o maior lucro que você pode ter possível. Você vai ter lá o melhor resultado possível. Agora, se for custo, por exemplo, o modelo garante que aquele ponto ali é o menor valor de custo que você pode ter para aquele problema com aqueles valores. Já com ideia é diferente, porque nós estamos melhorando, nós estamos utilizando boas práticas. Essa melhora não necessariamente e dificilmente vai ser o ponto ótimo. Porque como nós já vimos, o DEA funciona diferente, ele é comparação. Nosso objetivo é ver quais são as boas práticas. Vamos então voltar lá no exemplo que eu comentei no vídeo anterior. Existem várias fazendas, cada fazenda vai produzir uma coisa diferente. Então vamos lá, existe um processo dentro dessa fazenda. Existe o input, a entrada, existe o processo, existe o output, que é a saída. Cada fazenda tem características diferentes. Terreno, número de funcionários, qualidade do solo, se chove, se não chove, se tem um rio perto, se não tem um rio perto, se é alto, se é baixo, se é frio, se é quente. Imagine o Brasil, as diversas características que nós temos em cada uma das fazendas aqui. Lá no norte é mais quente do que no sul. Um local é mais seco, outro é mais úmido. Então, com DEA, nós podemos fazer comparações. Nós podemos olhar, por exemplo, também dentro de um estado. Uma parte do estado pode ser mais alta, outra pode ser mais baixa. Então, são características do terreno. Com o DEA, qual é a solução que nós vamos encontrar? Qual é a informação? Não é nem solução, é uma informação que nós temos. Nós vamos ter a informação de quais locais fazem boas práticas, ou seja, quais locais são eficientes. Ele tem aquela configuração lá de input e consegue ter um output legal, consegue ter um output bom. Considerando o que ele tem de input para o que ele produziu, ele teve uma produção boa. Então, com o DEA, o que normalmente é feito é o seguinte: pega lá o problema e encontra as boas práticas. Encontra a fazenda, por exemplo, que com os insumos teve uma produção boa. Mas qual que é o problema disso? O problema é o seguinte: não necessariamente uma fazenda que faz melhor do que todas ali que são sendo analisadas, ela pode ser melhor das que estão sendo analisadas, mas mesmo assim ela pode estar fazendo ruim. Observe o seguinte exemplo. Vamos supor então que eu peguei determinado outro tipo de problema. E lá nesse problema eu encontrei uma solução ótima que vai maximizar meu lucro para R$10.000. Então isso eu fiz com pesquisa operacional. E aí depois eu fui ver o seguinte: como é que as pessoas ou as empresas estão realizando naquele momento. Então, por exemplo, eu posso encontrar a empresa que está ganhando 2.000, 3.000, 4.000. E aí tem uma empresa lá que ela ganha 7.000, utilizando mais ou menos os mesmos itens de insumo. Então no DEA, qual que vai ser o resultado que você vai ter? Vai aparecer que aquela empresa lá que está ganhando 7.000 de lucro, ela é eficiente. E realmente é, porque das empresas que estão ali, ela é a que melhor faz lá a atividade. O problema é que mesmo ela sendo eficiente, ela não está no ponto ótimo. Ela pode melhorar ainda para ter o resultado de 10.000. Essa é a principal diferença que nós temos entre esses dois modelos. Às vezes a pessoa está analisando lá o DEA e fica tão fechada, tão olhando assim, eu tenho que fazer isso, 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 para ser igual ao que tem o lucro lá de 7.000. E às vezes ela não percebe. Se eu fizer diferente, se eu fizer aqui a pesquisa operacional, eu vou conseguir 10.000.
Mais uma vez, com a pesquisa operacional, eu garanto que aquele resultado, o modelo, né, garante que, por exemplo, os 10 mil é a solução ótima. É impossível, para as restrições que existem, você ter, por exemplo, 10.001. 10 mil é o valor máximo, você só consegue ter menos. E se você tiver menos, logicamente, não será mais o ponto ótimo. No DEA, nós fazemos comparações. Eu estou comparando o que muitas vezes já existe. Então, do que já existe, eu sei qual é o melhor, que no caso é lá o que ganha 7 mil. E aí o que muito se faz é o seguinte, como que ele faz esse processo? Vamos replicar isso para os demais. Então, isso normalmente as pessoas falam, que vamos pegar as boas práticas desse negócio e aplicar aos demais. E essa que é a diferença entre a pesquisa operacional e o DEA. Obviamente, nem sempre nós podemos utilizar pesquisa operacional. Agora, quando você tem um problema que você não consegue fazer a modelagem matemática, ou seja, pegar o problema e levar ele para o mundo simbólico para ter um resultado e validar, logicamente, aí pode ser interessante utilizar o DEA. Isso é um pouco difícil de acontecer até. Por quê? Porque mesmo num problema complexo, você consegue fazer a modelagem. Às vezes você não consegue validar esse modelo. Então você tem algum problema lá, alguma atividade que pode ter alguma especificidade que você não consegue validar ele. E aí, eventualmente, você vai ter que utilizar o DEA. O importante é observar o que nós vimos já no vídeo anterior. Existem diversas ferramentas que nós podemos utilizar. Pesquisa operacional, simulação, o que eu falei lá de análise mais humana, que é você ver o processo, análise de processo, né? Ver o processo em si. E o DEA é mais uma delas, é mais uma ferramenta. Eu gosto bastante do DEA para comparação. Você compara processos diferentes, feitos em locais diferentes. Mas você não pode ter na cabeça, achar que por ele ser eficiente, ele já é o melhor. Mais uma vez, o mais importante que você tem que lembrar dessa comparação entre pesquisa operacional e DEA. Nem sempre o que está fazendo lá o melhor, o que está tendo o melhor resultado, que no caso foi o lado de 7 mil, ele está sendo ótimo. Ele pode estar longe. Podem existir problemas piores ainda. Pode ter locais que está ganhando, por exemplo, 1, 2, 3 mil, tem um de 4. Aí você fala, olha, esse de 4 é o melhor, vamos replicar o que ele faz. Mas lá no seu processo você pode ter um resultado de 50 mil. Pode existir essa discrepância. Pode acontecer isso. Porque com o DEA você não tem nenhuma garantia que aquele lá, como a empresa faz, é a melhor maneira possível. Você sabe que do modo que ela está fazendo é o melhor das que já estão fazendo. Ou seja, das empresas que fazem aquele processo, ela pode ser até a melhor daquele momento. Mas ela pode mudar lá os seus processos, mudar o que ela usa de insumo e as suas atividades para ter um output, um resultado muito melhor. Então, atente-se a essa diferença entre o DEA e pesquisa operacional. Você pode utilizar o DEA junto com a pesquisa operacional na parte de análise dos resultados. Então, por exemplo, você pode comparar o resultado que foi encontrado com a pesquisa operacional, o resultado ótimo, com os resultados já atuais. Simule, então, faça exemplos que o resultado encontrado na pesquisa operacional seja um resultado de uma empresa real. Inclua esse item lá no seu DEA. E aí você vai ter uma análise bem interessante de como é atualmente e de como pode ser, qual é a eficiência que você vai ter aí nesse processo. É uma informação complementar que você pode ter. Logicamente, você pode comparar só os números já finais, sem usar o DEA e tal, mas é interessante você ter mais uma ferramenta para ter o controle que você tem, ter a melhora que você tem com a pesquisa operacional. E mais uma vez, mesmo se não seja possível aplicar a modelagem matemática, eventualmente utilize o DEA. Porque mesmo que você não esteja no ponto ótimo, você pode ter melhoras aí dentro da atividade, dentro do processo que você está analisando. Bom, então aqui vimos já quais são as principais diferenças entre o DEA e pesquisa operacional. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te vejo em breve, abraços e até mais!